Hoje eu fiz questão de não escrever nada para falar com vocês, para falar sobre mim, né? Eu não quis escrever para que fosse realmente bem natural e que fosse algo que viesse do coração, que viesse de dentro, para que vocês realmente possam me conhecer um pouquinho mais. Como eu falei, meu nome é Verônica, eu venho de uma família aí de 6 mulheres. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, eu sou de Recife, Pernambuco. E a minha mãe ficou viúva, né? Nunca se casou de novo. E eu e minhas irmãs, eu e minhas 5 irmãs, vivíamos num bairro bem pobre, em Olinda, né? Numa casinha pequena de apenas um quarto. Fiquei lá, morei lá durante muito tempo, até que eu me casei, tive o meu filho, que é o meu grande amor, que é o Pedro. Quando eu tinha 25 anos, mais ou menos, 24 para 25 anos. Comecei a trabalhar com automóveis quando eu tinha 17 anos, trabalhava numa concessionária em Recife. De lá saí para uma outra concessionária. No total eu fiquei em média 8 anos até que o meu filho nasceu. E eu dei um tempo, dei uma pausa, né, nisso tudo. Até que quando eu voltei para o mercado, depois de 3 anos, eu comecei a trabalhar com blindagem automotiva, né? E trabalhei com blindagem durante muito tempo. Trabalhei de 2005, mais ou menos, até o ano de 2014, né? Nesse período eu dei uma pausa aí de 1 ano, mas no mais eu trabalhei todo esse período em uma única empresa de blindagem como gerente de produção na indústria automobilística. Então, o que é que me fez chegar até aqui, né? Às vezes eu fico me perguntando por que a arte. E aí eu acho que eu tenho um pouco eu tenho essa resposta. A minha mãe, ela lutou muito para me criar, para criar a mim e as minhas irmãs. Ela sempre foi uma mulher muito doce, muito rígida ao mesmo tempo. E ela trabalhava como costureira, né? A minha mãe, depois que o meu pai morreu, passamos por algumas dificuldades e ela sempre nos educou dessa forma, a lutar, né, e a trabalhar com aquilo que nós tínhamos na mão. Ela não teve oportunidade de estudar muito naquela época. Minha mãe nasceu em 1935 e era do interior do estado de Pernambuco, então imagina como era a cabeça dos homens, principalmente, né, que dominavam naquela época. Então ela não teve a oportunidade de estudar e ela nos educou em cima de uma máquina de costura. E a minha mãe era muito criativa, né? E aí, quando foi em 2012, ela veio a falecer, né? Ela teve um infarto e se foi. E não sei, acho que algo aconteceu na minha vida, na minha cabeça, uma chavinha virou. E eu nunca que pensei que eu ia querer trabalhar algum dia ou mexer com arte. Eu achava que eu não tinha jeito para isso. Então, a minha irmã, um certo dia, fez: Verônica, vamos comigo ali numa aula de artesanato? E eu: não vou, não quero, não gosto disso. Ela insistiu tanto que eu fui. E aí eu me apaixonei. Foi aí que tudo aconteceu. Me apaixonei pela arte, comecei a fazer caixinhas, decupagem, pinturas, tudo em paralelo ao meu trabalho, né? Depois eu aprendi a fazer bonecas. As bonecas me aproximavam da minha mãe, né? Porque foi a primeira vez que eu sentei numa máquina de costura para poder costurar, né? Quando ela era viva, eu não queria nem saber de costura. Isso me aproximou um pouco mais dela. E eu acho que a razão pelo qual eu comecei a trabalhar com arte foi a minha mãe mesmo. Isso não é bem claro na minha cabeça, mas eu acho que sim. Tô achando que sim. Então, eu enrolo. Eu sou muito detalhista, né, gente? Desculpa, mas eu vou concluir.
o hand lettering, como ele entrou na minha vida. Em 2014 eu decidi que eu não queria mais trabalhar com blindagem, que eu não queria mais me envolver com o mundo corporativo, porque aquilo me deixava cansada, mas não era um cansaço físico, era um cansaço psicológico mesmo. Então, deu a louca em mim. Eu já estava separada, desculpa, esqueci, pulei essa parte. Mas meu casamento durou 6 anos. E quando eu vim para São Paulo, em 2009, foi quando eu tive uma oportunidade de trabalho, né, aqui em São Paulo. Eu fui chamada realmente para vir trabalhar aqui. Bem, voltamos aí para o hand lettering. O lettering veio como uma fonte de inspiração para mim, como um remédio também, eu acho, sabe? Quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar no mundo corporativo em 2014, eu comecei a buscar outras alternativas. Comecei a trabalhar com consultoria na área de recursos humanos, até que foi muito bom para mim, até hoje ainda trabalho com isso em alguns momentos. Mas eu sentia que faltava alguma coisa, estava faltando alguma coisa para mim. Acabei voltando para o mercado, né? Depois de um tempo, acabei voltando para o mundo corporativo, para a área de blindagem. Mas sabe, quando não é aquilo que te move, não é aquilo que te movimenta, que faz o seu coração vibrar, né? Então, em 2017, eu vi uma parede na casa de uma pessoa que eu seguia no Instagram, de uma blogueira, e aí aquela arte ali me impressionou e eu fiquei olhando para aquilo e eu olhava para aquela foto, olhava e eu fiz, o que será que é isso? Comecei a pesquisar e cheguei em tipografia, caligrafia. O lettering demorou um pouquinho para eu entender o que era aquilo, né? Todas as referências que eu achava eram de tipografia ou caligrafia. Até que eu descobri realmente o lettering e me apaixonei completamente. E aí eu comecei a ver vídeos e mais vídeos e mais vídeos, a fazer cursos, workshops e pronto. O lettering veio para ficar na minha vida, veio com força mesmo, é algo que eu me apaixonei de verdade. E hoje, quando eu olho para trás, eu lembro de todas as dúvidas que eu tinha, e eu ainda tenho muitas dúvidas, né, com relação ao lettering. E eu pensei, por que não ajudar as pessoas um pouco, né, sobre através da minha experiência, de tudo que eu aprendi até aqui. Eu vi alguns vídeos que mesmo as pessoas ensinando, eu não caía a ficha para mim, sabe, sobre algumas coisas. Então eu vou usar isso para poder passar para os outros, né? Anotei todas as minhas dúvidas que eu tinha, as que eu lembrava. Acho que eu não lembrava, como eu ensinei para algumas pessoas, né, o lettering. Eu perguntava para elas, eu fiz tipo uma pesquisa ali para saber, entender qual a maior dificuldade que elas têm, né, em aprender o lettering quando tá lá no início, porque eu perdi um pouquinho essa essência lá do início, né. E eu fiz essa pesquisa e cheguei, nossa, eu escrevi dezenas de coisas. Então, eu criei esse canal há pouco tempo atrás. Tô aqui no Instagram, não sei se eu tô falando pro Instagram ou pro YouTube, mas é pros dois ao mesmo tempo. Criei uma página primeiro no Instagram, né? @glops_lettering, para poder postar os meus trabalhos, para poder compartilhar com as pessoas aquilo ali. Esse foi o início. E as pessoas começaram a me perguntar, a querer saber, a perguntar se eu fazia, se eu vendia, se aceitava encomendas. E daí começou realmente o lettering se tornar lucrativo para mim. Meu intuito realmente é ajudar vocês, ajudar as pessoas a aprender um pouquinho sobre essa arte que eu amo e se tornarem artistas de lettering como hobby ou como fonte de renda. E eu posso dizer que o lettering ele pode ser bem lucrativo se você se dedicar. E
A maior objeção de todas as pessoas é: eu tenho a letra feia, o que é que eu vou fazer? Eu não sei lettering, eu não tenho como aprender lettering, por que a minha letra feia, gente? Se vocês verem a minha letra cursiva, a minha letra de mão, a chamada letra de mão, né? Vocês vão dizer, não acredito, a minha letra é bem feia. Então, é isso. Pouco a pouco eu vou mostrando um pouquinho mais sobre mim aqui, vou mostrando para vocês os meus trabalhos, a gente vai amadurecendo junto, eu tenho muito para aprender com vocês também. E é isso. Essa sou eu. Sejam bem-vindos ao meu canal.